Boa tarde, eu vou falar sobre a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome do ovário policístico ocorre em cerca de 5 a 10% da população feminina e pode acarretar vários problemas na vida da mulher. Nesse podcast, vamos abordar as dúvidas mais frequentes nesse assunto com um convidado especial, o Dr. Eduardo Penteado, ginecologista e professor da Univale. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Dr. Carlos Eduardo Magalhães Penteado, mais conhecido aqui até pelo professor de vocês, o Bica, como Dr. Penteado, mas pode me chamar de Eduardo de Penteado. Então, pessoal, queria agradecer o convite de vocês, né? É um prazer muito grande estar participando desse nosso projeto aí, junto com o Bica, que é esse podcast, né, sobre ginecologia. Dizer também que, assim, trazer esse tipo de inovação para a área médica é uma coisa bem legal, porque vocês podem estar ouvindo esse podcast num horário de descanso de vocês e tá aprendendo de uma forma mais animada, né? E eu quero agradecer bastante também ao professor Bica, que além de meu professor durante a graduação, a residência, ainda é meu grande amigo e meu padrinho de casamento. Um abraço, Bica. Mas vamos lá, vamos conversar. Vamos lá. Doutor Eduardo, em poucas palavras, o que é a síndrome do ovário policístico? Bom, pessoal, a síndrome, sempre quando a gente for falar em síndrome, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que vão determinar algum tipo de patologia, algum tipo de doença ou algum tipo de estado ou situação que o paciente tenha. A síndrome do ovário policístico ela é caracterizada pelo quê? São pacientes que têm características físicas muito peculiares. Tudo isso acontece em função de um problema que elas possuem, que é a resistência à insulina. Alterações hormonais, principalmente com aumento de testosterona, alterações físicas como queda de cabelo, pelos, acne, espinhas e também com alterações laboratoriais, ou seja, são sinais e sintomas que essas pacientes têm e que vão determinar a síndrome do ovário policístico. Ah, entendi. E quais são os principais sintomas dessa síndrome? Bom, se a gente for pensar assim, com relação fisicamente, que são os sintomas que essa paciente apresenta, vocês vão vê-las muitas vezes nos ambulatórios e durante o atendimento de vocês. São pacientes normalmente obesas, são pacientes que têm alopécia, que é a queda de cabelo, hirsutismo, aumento de pelos, né? São pacientes que apresentam também acantose nigrans, que são aquelas regiões mais escuras, principalmente a região infraxilares das axilas, né? E região inframamária também. Muitas delas apresentam uma giba, que seria uma protusão gordurosa que a gente tem, né, atrás ali na região posterior cervical. E esses pacientes normalmente têm muita dificuldade de perder peso e o mais importante, são pacientes que têm irregularidade menstrual ou não menstruam. E a gente vai falar por quê daqui a pouco. E, professor, como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito pelo seguinte, a gente adota aqui no Brasil os critérios de Roterdã. E quais são os critérios de Roterdã? Eu vou falar 3, e a paciente, se ela tiver pelo menos 2 desses critérios, a gente vai ter o diagnóstico de ovário da síndrome do ovário policístico. Um deles é ausência ou irregularidade menstrual. O segundo seria ovários policísticos de tamanho maiores que 10 centímetros cúbicos no ultrassom transvaginal, ok? E a presença do padrão deles micropolicísticos, tá? E o terceiro seria os sintomas androgênicos. O que é? Andros, homem. Então, sintomas como acne, espinha, oleosidade, queda de cabelo e o aumento de pelos. Se a gente tiver 2 desses 3, qualquer um deles que sejam 2, a gente já tem diagnóstico pelos critérios de Roterdã para diagnóstico de ovário policístico. Entendi. E, professor, a SOP pode interferir na fertilidade da mulher? Pode não, interfere, porque essas pacientes são pacientes que fazem anovulação crônica. E é por isso que elas não menstruam, né? Então a gente tem uma dificuldade sim da paciente do ovário policístico engravidar, né? Por causa e o que é a anovulação crônica? A paciente não ovula. Isso vai fazer com que a gente não tenha maturação ovariana e faz com que a gente não tenha ovulação. Então, assim, essas pacientes, muitas vezes, por não conseguirem ovular, nós temos que usar até indutores de ovulação. Esses indutores de ovulação, como o clomifeno, né, eles fazem com que a gente force, entre aspas, que esse ovário funcione, que esse ovário ovule para essa paciente poder engravidar. Uma das coisas muito importantes também para essa paciente conseguir engravidar é a perda de peso. A gente sabe que essas pacientes do ovário policístico,
A maior dificuldade, mas a maior intenção de todas seriam essas pacientes perderem peso para começarem a melhorar a resistência à insulina e conseguirem provavelmente mais facilidade para engravidar. Entendi. E quais são as possibilidades de tratamento para essa síndrome? Bom, a gente tem assim, a gente pode melhorar a síndrome do ovário policístico, ela não tem cura. Mas assim, quando a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa pessoa? Primeiro, a gente faz a redução dessa resistência à insulina. A gente pode fazer através da atividade física, através do emagrecimento e através de medicações que vão melhorar essa resistência à insulina, como por exemplo a metformina, que é uma medicação que a gente usa, né, para diabetes, né? Então a gente faz um facilitador de entrada de glicose pela célula, melhorando a resistência à insulina. Isso vai fazer com que a nossa insulina diminua. Diminuindo a insulina, ela tem menos ação sobre o ovário e, consequentemente, toda aquela cascata hormonal que acontece, né? Os anticoncepcionais orais também, eles vão tratar a síndrome do ovário policístico, mas de uma forma um pouco diferente, né? Você vai bloquear o ovário, só que aí a gente não vai ter tanta alteração com relação à questão da glicemia, isso vai depender da atividade física, mas a gente vai ter aumento de SHBG através do anticoncepcional oral. Com isso, esse SHBG, que chama-se proteína carreadora dos hormônios sexuais, vai fazer com que a gente tenha menos testosterona livre e vão melhorar, então, todos os efeitos de hirsutismo, de acne, que são os efeitos androgênicos, são os problemas androgênicos. Então, nós teremos aí melhora dos efeitos androgênicos, a gente vai ter diminuição dessa testosterona, a gente vai ter, então, também a volta da menstruação, porque essa paciente vai começar, pelo estímulo do estrogênio que a gente tem no anticoncepcional, vai voltar a menstruar, mas no momento, se não estiver sendo tratada corretamente, então a gente vai ter essa melhora, mas se a paciente parar o anticoncepcional, não tiver uma perda de peso e não estiver tomando a metformina, que é uma medicação que a gente falou antes, a gente vai voltar a ter a síndrome do ovário policístico. E sobre as pílulas, professor, existe alguma pílula que é melhor que a outra? Porque existem vários tipos, né? Isso. Na verdade, a gente usa, né, uma pílula em que a gente tem uma progesterona bem androgênica. Por que androgênica? Né? Desculpa, anti-androgênica. Né? Porque o androgenismo faz parte da síndrome do ovário policístico. Então, eu quero uma pílula anti-androgênica. E aí eu vou procurar nas progesteronas, né, as mais anti-androgênicas que a gente tem. A mais antiandrogênica seria a ciproterona, que faz parte daquela medicação tão conhecida comercialmente chamada Diane. Depois nós temos a drospirenona, que também é um anticoncepcional com uma progesterona bastante androgênica. Vocês conhecem ela como nome comercial como Yasmin, Yas ou até o Elani, e Yumi também. Depois nós temos aí, entre outras progesteronas. São melhores, mas qualquer anticoncepcional ajuda a tratar a síndrome do ovário policístico? Com certeza. Né? Só que sempre a gente tem que lembrar, quanto mais androgênica a progesterona que eu uso no anticoncepcional, né, mais a paciente vai sofrer com aqueles sintomas de acne, espinha, oleosidade. Então, não seria interessante, por exemplo, eu dar um levonorgestrel, que é uma progesterona que não é antiandrogênica, androgênica. Então, a diferença seria basicamente isso. Mas o estrogênio, que é um dos componentes da pílula anticoncepcional, faria com que nós tivéssemos o aumento desse SHBG. Todo estrogênio via oral que passa pelo fígado aumenta esse SHBG, que é a proteína carreadora dos hormônios sexuais, e vão fazer com que a nossa testosterona diminua. E aí os efeitos, né, androgênicos também vão diminuir. Entendi. E quando a paciente faz esse tratamento para o ovário policístico e quando ela para, suspende o tratamento e volta todos os sintomas? Os sintomas eles podem, tanto que as pacientes falam muito assim, nossa, eu parei de tomar um anticoncepcional, encheu de espinha meu rosto novamente. É verdade. Por quê? O ovário volta a funcionar, a resistência à insulina volta. Como eu disse antes, a síndrome do ovário policístico ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, assim, o acompanhamento com o ginecologista é essencial. Né? Isso é uma coisa que vocês podem sempre falar para as pacientes de vocês. Tem que manter o tratamento sempre. Mas as pacientes ficam cansadas, muitas vezes os pacientes acabam desistindo. E aí, quanto mais tempo passa, mais obesas essas pacientes ficam,
mais resistência à insulina essas pacientes vão estar experimentando e, consequentemente, mais os efeitos colaterais, né, de toda a situação que envolve esse universo todo que envolve a síndrome do ovário policístico. Sim, por isso, assim, ressaltando o que o senhor falou sobre as atividades físicas e a dieta ser um grande aliado no tratamento dessa síndrome, né? Exatamente. As pacientes também, se a gente está pensando em aumento de insulina, provavelmente as pacientes também têm um aumento da ingestão de carboidratos. Então, a dieta, né, como a dieta da moda que a gente tem aí, todas as dietas cetogênicas, low carb, são os tipos de dieta que essas pacientes vão ter que ter. Porque quanto menos carboidrato eu comer, menos eu cutuco a minha insulina, menos efeito da insulina sobre o meu ovário, menos ação do ovário policístico. Existem algumas pacientes nossas que somente com a metformina, sem o anticoncepcional, voltam a menstruar, mas isso nem sempre é possível. Mas todas as pacientes obrigatoriamente têm que estar fazendo atividade física e têm que estar fazendo uso de uma alimentação mais balanceada, com menor quantidade de carboidrato. Sim. E para finalizar, alguma outra dica para as mulheres que convivem com essa síndrome? Olha, na verdade é não se preocupar. A maior parte das pacientes que têm síndrome ovário policístico tem muito medo do aumento de peso, que se elas não cuidarem isso vai acontecer, porque a insulina alta que elas experimentam, ela é muito anabólica para quê? Para gordura. Então, assim, quanto mais insulina alta eu tiver, mais chances de aumentar essa quantidade de gordura, tá? E, consequentemente, maior o peso. E também a preocupação maior dessas pacientes é com relação à infertilidade por causa da ovulação crônica. Então, o que eu falo para elas? Tente manter uma vida saudável, né? Descasque mais e abra menos, ou seja, não coma tanto produtos industrializados, tente comer comida de verdade, faça uma atividade física, cuide de você. Essa é a dica básica. E tenha sempre o acompanhamento do ginecologista, não fuja, fique no ginecologista sempre. Quero agradecer a todos pela participação, principalmente ao doutor Penteado por ter nos recebido tão bem. E esse foi o episódio sobre síndrome dos ovários policísticos. Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.